Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. Meu nome é Alexandre Nuvens e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma motoca que fez história no mercado brasileiro das duas rodas lá na década de 1980. Mais precisamente, em 1985, quando o Brasil passou por várias mudanças políticas e culturais. Após vários anos aí de regime militar, o país voltou a ter um presidente civil, Tancredo Neves, que morreu nesse mesmo ano, e o vice José Sarney assumiu a presidência do Brasil. O Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que estabeleceu as eleições diretas para presidente da República. O país recebeu algumas das maiores estrelas do rock mundial na primeira edição de um festivalzinho aí batizado como Rock in Rio. E a Vespa PX200E começou a ser produzida por aqui. Mas antes da gente falar da estrela do nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história da Vespa e da sua chegada aqui na Bananolândia, que foi bem antes aí de 1985. E tudo começou lá em Gênova, na Itália, no ano de 1884, quando um jovem aí de 20 anos chamado Rinaldo Piaggio fundou uma empresa com seu sobrenome e começou a fabricar um monte de coisa aí, entre elas aí locomotivas e vagões de trem. Mas foi próximo ao final da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1917, que a empresa entrou de cabeça na indústria militar, produzindo barcos antissubmarinos, hidroaviões, motores e aviões também, sendo o mais famoso deles o P-108. Em 1938, com a morte do Rinaldo, a administração da Piaggio passou para os seus filhos, Armando e Enrico Piaggio. Mas em 1940, a fábrica foi destruída por um bombardeio dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E ao final da guerra, aí, com a Itália completamente destruída, o Enrico Piaggio resolveu mudar os rumos da empresa, focando nas necessidades da população por um meio de transporte moderno, barato e prático. E a primeira tentativa baseada em uma pequena motocicleta, utilizada por paraquedistas, galera, foi a MP5, e recebeu aí o apelido carinhoso de Paperino, que é o nome italiano do Pato Donald. E isso por causa aí do seu formato que era bem peculiar. O Enrico Piaggio, ele não gostou do modelo e pediu aí para um cidadão, o senhor Corradino Dascario, que era simplesmente o inventor do helicóptero, para criar um veículo simples, robusto e também barato. E quando o projeto ficou pronto, pessoal, e foi apresentado lá para o Enrico Piaggio, ele gritou a célebre frase: "Sembra una Vespa", ou "parece uma Vespa", em tradução direta. E assim, pessoal, foi batizado o protótipo da MP6 no ano de 1945, e deu origem à produção, logo no ano seguinte, da lendária Vespa 98. Sendo um veículo destinado às massas, a Vespa nunca deixou de tentar conquistar a elite. E a partir da década de 1950, Hollywood deu uma ajudinha. O filme Férias em Roma, de 1952, com Audrey Hepburn e com Gregory Peck, deu à Vespa aí uma aura de glamour que nunca mais abandonaria. No final da década de 50, o Marlon Brando também tinha uma Vespa. E o John Wayne, rei dos filmes aí de faroeste, foi visto nos bastidores de um filme descendo de um cavalo e montando numa Vespa. E também lá nos intervalos das filmagens do colossal filme Ben-Hur,
Lá em Roma, o ator Charleston Heston também passeava pela cidade numa Vespinha. E no Brasil, Alexandre, quando é que a Vespa chegou? Por aqui, a Vespa chegou em 1958. Os primeiros modelos da marca, o M3 e o M4, foram produzidos pela empresa Panalto, lá do Rio de Janeiro. Sua primeira versão por aqui contava com motor de 2 tempos e 150 cilindradas. Alguns anos depois, a Caloi e a Piaggio se uniram e surgiu aqui a Moto Vespa. E no ano de 1985 foi lançada a estrela do nosso vídeo, a Vespa PX 200E, que já era vendida na Europa desde 1977. E essa versão trazia toda a tradição dos modelos anteriores. Um câmbio aí de 4 marchas que era engatada pelo giro da manopla esquerda, bem como as tampas traseiras que cobriam o estepe do lado esquerdo e o motor do lado direito, mas com linhas mais retas, ignição eletrônica e com um motor monocilíndrico de 2 tempos e 198 cilindradas, que entregava 12,35 pocotozinhos de potência máxima a 5.700 RPM. A transmissão era direta através de engrenagens sempre ligadas sem corrente a outro grupo de transmissão direta. A suspensão dianteira e traseira eram compostas por molas helicoidais e amortecedores hidráulicos de efeito duplo, e os freios eram a tambor tanto na dianteira quanto na traseira. O tanque, pessoal, comportava apenas 8 litros de gasosa, mas o consumo médio era de excelentes 33 quilômetros por litro, o que resultava em uma autonomia de 264 quilômetros rodados. E a motoca era bem levinha, com apenas 113 quilos de peso seco. Em dezembro de 1985, pessoal, a revista Duas Rodas testou aí pela primeira vez o modelo e ressaltou a evolução representada pela PX. E a matéria dizia o seguinte, abre aspas, quem já conduziu uma Vespa, antiga ou mesmo uma lambreta, sentirá muita diferença. E para melhor, porque o modelo atualizado tem um motor mais potente disponível na Itália e é bem mais estável e segura que as antigas. Fecha aspas. E nesse primeiro teste lá da revista Duas Rodas, a PX alcançou a velocidade máxima de 104 quilômetros por hora, um pouquinho abaixo aí dos 110 quilômetros por hora anunciados pela Piaggio. E a publicação elogiava ainda o torque em baixas rotações e a capacidade de poupar trocas de marcha pelo condutor. E essa motoca, pessoal, foi um sucesso absoluto por aqui no ano de 1986, quando quase foi líder de mercado nacional, viu, galera? Ameaçando as então líderes aí Honda e Yamaha durante alguns meses. O interesse do público pela Vespinha animou a Moto Vespa a expandir a linha para o ano seguinte, pessoal, com 3 versões. A topo de linha era a Elestart, com partida elétrica. Tinha também a intermediária GT e a basicona S, sendo que essas duas últimas eram diferenciadas só pelo acabamento. E a partida elétrica daí da Elestart era um dos componentes importados, assim como o virabrequim, o cárter, o carburador e a embreagem. E pelas regras de nacionalização da Zona Franca lá na época, pessoal, isso correspondia a 15% da composição da Vespa brasileira. Mas o sucesso de vendas que ocorreu no ano de 1986 nunca mais se repetiu, diminuindo já em 1987 e despencando para 1/3 daquele volume no ano seguinte, 1988. Iniciou-se então um processo de decadência e também de fechamento
das 140 concessionárias da marca, até que a produção no Brasil foi interrompida no ano de 1990. Que tristeza. Algumas lojas ainda venderam aí o estoque lá que ficou encalhado de unidade 0 km em 1991, totalizando aí 45 mil unidades da Vespa PX vendidas aqui no Brasil. E a marca só retornaria ao país anos mais tarde, importada, viu, galera? Usando tecnologia equivalente à das motocas asiáticas. E o modelo PX ainda continuou à venda durante um tempo lá na Europa, até sair definitivamente de linha no ano de 2007, após 30 anos de produção, tornando-se aí um ícone na história da Piaggio, da indústria italiana, da indústria brasileira e do mundo das duas rodas. E aí, meus irmãos, gostaram da história da inesquecível Vespa PX200E? Você aí que é o old school da velha guarda, já rodou numa bichinha dessa aí? E você da nova geração das duas rodas, já viu alguma dessas passando por aí? Já teve a oportunidade de pilotar uma também? Pois deixem aí a sua história aqui nos comentários do vídeo, galera. Ah, pessoal, e se vocês quiserem que a gente conte aqui no canal a história de alguma outra moto clássica, também deixa aqui nos comentários do vídeo o seu pedido. Porque se a gente souber, a gente vai contar sim. Afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, queria aproveitar a oportunidade e mais uma vez agradecer pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso pequeno canal. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo.